Olá, eu irei iniciar nossa apresentação sobre a síndrome de Edwards. Bom, a trissomia do cromossomo 18, ela foi descrita inicialmente em 1960 por Edwards. Ele iniciou com um recém-nascido que apresentava malformações congênitas múltiplas e déficit cognitivo. É interessante notar que aparentemente não era uma entidade reconhecida, diferente do que ocorreu com a síndrome de Down. O relato feito por Edwards era de uma nova síndrome trissômica, que foi primeiramente nomeada de síndrome trissômica 17-18. Isso ocorreu devido à dificuldade de diferenciar os pares de cromossomos autossomos. Bom, essa síndrome é a segunda mais observada no mundo. Somente 1 para 3.600 a 8.500 nascidos vivos. E também tem a predominância de indivíduos afetados do sexo feminino. A razão é de quase um indivíduo do sexo masculino para 2 do feminino. Só que em avaliações fetais, antes da 18ª semana de gestação, alguns autores eles têm encontrado uma frequência igual para os dois sexos. Essa síndrome ela se caracteriza por um amplo quadro clínico com acometimento de múltiplos órgãos e sistemas. A descrição na literatura é de mais de 130 anomalias diferentes, as quais podem envolver praticamente todos os órgãos e sistemas, sendo que nenhuma delas é patognomônica da trissomia do cromossomo 18. As características presentes na síndrome consistem em achados neurológicos, anormalidades de crescimento, crânio e face, tórax e abdômen, extremidades, órgãos genitais, pele e fâneros, além de malformações de órgãos internos. Os achados neurológicos têm a dificuldade mental, é usualmente presente e grave nessa síndrome. A hipotonia verificada durante o período neonatal ela é seguida de hipertonia. O choro deles é fraco e existe resposta diminuída ao som. Também tem dificuldade de sucção e o retardo no desenvolvimento neuropsicomotor é especialmente profundo. Bom, o crescimento deles é que eles têm um baixo peso ao nascer, seguido posteriormente de dificuldade no ganho do peso. A hipoplasia dos tecidos subcutâneos e adiposo dos músculos esqueléticos ela é uma característica dessa síndrome. Bom, o crânio é fácil. O crânio deles é desmórfico, o diâmetro ele é bifrontal, diminuído. A região occipital ela é proeminente e as fontanelas elas podem ser amplas e a microcefalia ela pode estar presente. A face deles é triangular, com fronte alta e ampla. As fendas palpebrais elas são estreitas, nariz e bocas eles são pequenos. O palato ele é ogival e estreito. As orelhas elas são displásticas e a fenda labial ela é discreta, com cerca de 5% dos casos. E a palatina em outros 5%. Tórax e abdômen. Bom, o pescoço deles é curto, com excesso de pelo. O externo deles também é curto e os mamilos são pequenos. Também há a presença de hérnia inguinal ou umbilical ou diastálise dos músculos retos. A pelve é estreita e tem limitação dos quadris. O tórax ele pode ser largo, com ou sem hipertelorismo mamário. Outros eles têm ossificação incompleta da clavícula, hemivértebras, fusão de vértebras, também tem escoliose e anomalia das costelas. Bom, nas extremidades, os punhos eles são cerrados, o segundo dedo sobre o médio e o quinto sobre o quarto. A prego destal do quinto dedo ela pode ser ausente, tem ausências destais do terceiro e quarto dedo. As unhas elas são hipoplásticas e o pé ele é torto e o calcanhar é proeminente. O pé em si ele tem o formato de mata-borrão.
dentária ela é comum entre o segundo e o terceiro dedo dos órgãos genitais. Bom, é comum a criptorquia no sexo masculino e no sexo feminino tem a hipertrofia de clítoris com hipoplasia dos grandes lábios e dos ovários. Também pode haver a hipoplasia e micropênis, além de disagnesia gonadal, ovariana e útero bífide. Pele e fâneros. Bom, tem a redundância da pele, hirutrismo na fronte e no dorso, cutis marmorata, proeminente de hemangiomas que podem ser observados. Tem a hipomelanose do hito e anormalidades da pele, seguindo as linhas de Black, que também elas são descritas. Eu vou falar agora um pouco sobre malformações de órgãos internos. Bom, as malformações do sistema nervoso central, elas vão ocorrer em aproximadamente 30% dos casos, né? Sendo mais frequente a hipoplasia do cerebelo, as heterotropias de células granulares na substância branca cerebelar e também algumas anomalias do corpo caloso. A gente vai observar também que há anormalidades que vão incluir a hidrocefalia, a anencefalia, a meningomielocele, paralisia facial, a malformação de Arnold, cisto aracnoide e algumas áreas pré-ventriculares do cérebro. Quando a gente vai falar de órgãos abdominais, essa doença ela vai atingir diversos tipos de anomalias renais que eles podem ser observados quando os rins eles ficam em ferradura, como se fosse uma ferradura, e também vai haver a presença de policistos e também a duplicação do ureteres. As malformações do sistema digestório eles também têm eles vão apresentar a atresia de esôfago com sem fístula traqueosofácica e atresia de vias biliares extrahepáticas também. E pode haver também um cisto no ducto, hipoplasia da vesícula biliar e também a fixação incompleta do colo. Em alguns casos também pode haver baços acessórios e um ânus imperfurado ou mal posicionado. Fisiopatologia. O que seria a fisiopatologia? Então, vão ser as anormalidades apresentadas pelos pacientes que são decorrente do material genético adicional do cromossomo 18. Ou seja, é uma síndrome genética resultante do trissomia do cromossomo 18. Como assim? Justamente vai ser um acréscimo do cromossomo X. Por exemplo, a região 18, cromossomo 21, é considerada crítica por alguns autores por sua duplicação não ser suficiente para resultar o fenótipo da síndrome de Edwards. Outras, por sua vez, consideram a região proximal a 18, cromossomo 12, como crítica. Em algumas situações, os pacientes com trissomia do cromossomo 18, ele pode apresentar justamente algumas manifestações clínicas. Etiologia. Bem, na síndrome de Edwards, assim como em outras trissomias, a idade materna vai se encontrar aumentada. Parece não haver dúvidas, de que este é o fator predisponente mais importante para a não disjunção dos cromossomos durante a divisão celular. Ou seja, vai acontecer o quê? Vai acontecer que não vai haver a separação dos cromossomos. Algumas anomalias cromossômicas, do tipo translocações, elas podem surgir como alterações novas
ou elas podem ser transmitidas ao longo de uma família. Diagnóstico. O diagnóstico da trissomia do cromossomo 18, ele é distinto e é raramente confundido com outras condições. Segundo Maria, ele chegou a desenvolver um sistema de encores com a intenção de otimizar sua identificação no período neonatal. Ele teve o seguinte objetivo: criar um método que ajudasse, o médico sem treinamento especializado em genética clínica e em dismorfologia a diferenciar recém-nascidos com a síndrome de outras crianças com anomalias congênitas múltiplas. O diagnóstico ele é confirmado por meio do exame de cariotipo, que consiste na análise de estrutura e da quantidade de cromossomos presentes na célula. Ele vai detectar a trissomia ou parcial do cromossomo 18. Mais recentemente, a gente pode saber, que houve também outras técnicas, como a hibridização in situ fluorescente, FIX, e de hibridização genômica comparativa, que é representada pela sigla CGH. Ela também vem sendo bastante utilizada nessa detecção desses pacientes, especialmente em condições específicas, como, por exemplo, no diagnóstico rápido em recém-nascidos e também na detecção da síndrome no pré-natal. As primeiras descrições dessas técnicas, elas ocorreram na metade da década de 1980. O exame também, ecocardiografia fetal, ele é também bastante utilizado para o diagnóstico dessa doença. Diagnóstico diferencial. Bom, o diagnóstico diferencial, ele é usado para identificar doenças, E no caso da síndrome de Edwards, ele é relativamente amplo e inclui principalmente condições como a sequência de acinesia fetal, algumas vezes, que pode ser chamado também de síndrome de Pena do tipo 1 e a síndrome de Patau. Devido às anormalidades das mãos, em alguns casos, eles podem ser confundidos com a chamada artrogripose distal do tipo 1. Outras condições a serem consideradas no diagnóstico diferencial, devido a algumas malformações, são a síndrome. Prognóstico. Bom, a maioria dos fetos, portadores da trimossomia do cromossomo 18, ele não chega a ter uma vida muito longa. Por quê? Porque ele acaba indo ao óbito durante a vida embrionária e fetal. As crianças que nascem, elas apresentam um prognóstico bastante reservado. A medida de sobrevida desses nascidos vivos, eles são relatados que varia entre 2,5 e 14,5 dias. De forma geral, os recém-nascidos afetados, eles têm 55 a 65%, eles vão ao óbito na primeira semana de vida, e apenas 90% ao redor de 6 meses, e apenas 5 a 10% eles estarão vivos ao final do primeiro ano. Aconselhamento genético. Bem, as definições diagnósticas e etiológicas da síndrome, elas são bem importantes, pois ela prepara, o paciente ao adequamento e manejo clínico. E também ele favorece o correto aconselhamento genético a ser ministrado para a família desse paciente que está com essa doença. Em alguns casos de trissomia livre do cromossomo 18, não vai existir uma indicação da avaliação citogenética dos pais. Por quê? Porque essa normalidade, ela já é decorrente de um fenômeno, de não disjunção durante a gametogênese.
Bom, esse foi o nosso vídeo com uma breve explicação sobre a síndrome de Edwards.